Eu queria fazer uma oração para o Senhor, pode ser? Amém? Vamos estender as mãos. Certo? Sou ex-paralítico, sou ex-cantor de banda de forró. Quando o pastor falou, você dançou, dancei muito. Agora só danço para Jesus. Tá? Sou ex-raul seixista, roqueiro. E Deus transformou a minha vida em 1995 para, aleluia, servir. Chamou pela dor. Eu tenho oportunidade, talvez, um dia de contar meu testemunho aqui, irmão, mas eu fiz 9 cirurgias nessa perna direita, não tenho tendão, não tenho uma rótula, também não tenho prótese. Fui desenganado por 2 grandes traumatologistas do estado do Ceará, doutor Vano Cruz e doutor Marcelo da Clínica Gênesis, que eu não iria mais andar. Aí fiz um voto com Deus e o Senhor falou no meu ouvido, homem, levanta só dessas muletas e anda. E eu larguei as muletas, saí andando. É para Jesus, então não é forte. Porque Ele está nesse lugar. Eu posso sentir a presença desde o momento que eu entrei para aquela porta. Meu Deus, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está procurando a mim e você, o verdadeiro adorador. Levanta a mão aqui agora aí. Então dá um grado de glória aí para ele. Eu vou fazer para a aqui. Eita. Deus maravilhoso. Tem fogo aqui, ó. Tem brasa viva aqui nesse altar. Aleluia. Tem labareda de fogo, tem brasa, aleluia, aleluia. Eita, glória, eu vou subir. Vive de caçu e de campanaga. Meu Deus. Deixa eu falar, Jesus, deixa eu falar. Aleluia. O Senhor me deu uma mensagem aqui nesse lugar. Se encontra no livro de 2º Evangelho de Mateus. Aleluia. Vamos lá. No capítulo 24. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu sei que nessa tarde, aleluia, tem, aleluia, milagres. Tem salvação de vidas. Tem reconciliação. Aleluia. Também tem graça, poder, tem unção, tem glória nesse lugar. Aleluia. Mateus 24, Mateus 24, verso 36. versículo 36. Mateus 24, 36. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uso da palavra. Aleluia. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vamos lá para o verso 42. Vigiai, pois porque não sabeis que a hora há de vir o vosso Senhor. Verso 44. Por isso estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Aleluia. Amém? Amém. A gente nem precisa explanar essa palavra, né? Estamos entendendo tudo aqui. Amém. Aleluias. Segundo o Espírito Santo de Deus, quando toca o evangelista para, aleluia, escrever a mensagem, porque o autor da Bíblia, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, ele usou homens para escrevê-la. A palavra vai dizer que ele exorta, aleluia, a igreja, aleluia, à vigilância, a igreja à perseverança, a igreja a estar, aleluia, de pé, aleluia, acerca, aleluia, de um grande dia. Esse dia, irmãos, aleluia, que na escatologia, aleluia, aleluia, nos ensina que é um dos sinais da vida do Filho do Homem. Só para lembrar você, Jesus não, aleluia, foi ao céu, mas não deixou a igreja desamparada. Amém. Aleluia. Ele falou bem claro, é necessário que eu vá para que Deus mande o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Quem é vaso aí, levanta a mão. Quem é vaso? Vaso de Deus. Aleluia. Se você é vaso, aleluia, então deixa o azeite cair. Deixa o azeite descer, porque está descendo do céu. Aleluia. E Deus não quer vaso seco, quer vaso cheio. Aleluia. E Ele dá medida recalcada e transbordante. Aleluia. 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 Nos adverte a palavra, não instigue
ninguém o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, se você é vaso, irmãos, pode falar em línguas aqui, que eu tenho certeza que aqui tem liberdade. Eu não vi nenhuma placa dizendo aqui: é proibido marchar, é proibido falar em línguas estranhas, é proibido, aleluia. Televisão, eu não vi isso aqui, irmãos, aleluia. Eu vi Deus, aleluia, usando o apóstolo para dar liberdade a você, aleluia. Eu estou me sentindo em casa, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Só que a exortação, aleluia, que conforme a mensagem, o texto lido, aleluia, está nos mostrando, aleluia, que nós precisamos vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. Será que nós estamos preparados para o grande dia? Será que nós estamos preparados porque é algo inesperado? Mas Paulo diz que aleluia, é algo que tem que estar sempre em nosso coração, a chama da esperança. Aleluia. E a esperança não pode se murchar em meio às temperanças dessa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, aleluia, vem resgatar um povo para Ele, e é um povo lavado, é remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. É aquele que lavou as suas vestes com o seu sangue. Aleluia. Vigiai, porque não sabeis. Jesus, quando perguntaram Jesus disse: eu não sei nem o dia e nem a hora, a não ser o Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, se eu não sei nem o dia nem a hora, eu tenho que estar preparado 25 horas. Aqui só o dia só é 24, né? É verdade. Esperando ver hoje. E milagre de segundo, meu querido. Eu estou esperando Jesus. Se ele não vier agora, eu estou esperando mais um milagre diante. Assim eu estou esperando o Senhor. Aleluia. Paulatinamente. Todos os dias da minha vida. Aleluia. Porque eu não posso ser pego de surpresa. Aleluia. Porque Jesus, ele vem de surpresa. E eu preciso estar com o altar, aleluia, em dias. Aleluia, amém. A chama, aleluia, não vai se apagar. Tem que estar todo o tempo. Sabe o que é que acontece? Eu vivo todos os dias, após o primeiro amor. Aquele primeiro dia, quando eu aceitei, quando eu confessei o Senhor Jesus. Ele não murcha aquele... meu irmão, é todo dia. Eu oro todas as noites, Senhor, me acorda. Eu peço a Deus para me acordar. Apóstolo, Senhor, eu quero me acordar, Senhor. Eu observei, irmão, sabe uma coisa? Que tem pessoas que Deus separa para orar de madrugada. É verdade. E essa oração começa de 2 às 5. E durante o meu ministério, eu tive nessa experiência com Deus. Orando 2 horas da manhã até as 5, às vezes às 6, às vezes parava um dia. E eu digo: Jesus, tu é bom demais. E esses dias eu descobri que Jesus separou um povo para esse propósito, para interceder na madrugada. Aleluia. Para orar pela madrugada. Aleluia. Para clamar, como diz aqui, aleluia, nosso pastor, aleluia. Como está lá em Jeremias 33, clama-me e responder-te, anunciar-lhe coisas grandes e que tu não sabes. É verdade. Deus, fala. E acontece, irmão, se eu não estiver preparado para esse dia, eu vou ficar. E a Bíblia diz que nesse dia quem ficava a ver choro e ranger de dentes como se nunca houve na face da terra. Já imaginou isso? Meu Deus. Ele já imaginou? Deus, uma certa feita, me deu uma visão logo, novo convertido, eu cheio da graça, irmãos, eu buscava todos os sábados, eu e minha esposa, nós íamos para o monte orar, subia ali no monte da Sabiaguaba, aleluia, para orar ao Senhor. Não tinha nada que pudesse me impedir. Se estivesse chovendo, aleluia, nós arrancava aquele plástico, não sei como, colchão novo, tirava o plástico, estava eu e meus filhos, 4 filhos, nós iríamos para o monte orar. Não perdi um sábado. Aleluia. Não perdi um sábado. De estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor, de querer Deus, e buscando o conhecimento e a graça do Senhor. Jesus estava falando para que, aleluia, nós vigiássemos, e Ele vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis que a hora há de vir o vosso Senhor. Isso é uma promessa. Essa promessa não foi dada ao homem, pelo homem, perdão, foi dada por Deus. Ele diz: eis que eu vou, mas voltarei, vou preparar um lugar para vós, para que no dia da minha vida vós estáis comigo também. Quem está esperando a glória a Deus? Quem está esperando aí? Quem está esperando Jesus aí, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O vaso não tem que ser de prata, o vaso não tem que ser de ouro, o vaso tem que ser de barro. Aleluia. E tem que ter azeite reserva, como, aleluia, a parábola das 10 virgens, aleluia. Não pode faltar azeite reserva.
Sabe o que eu entendo com isso, queridos? É que no dia, aleluia, da perseguição, aleluia, da tribulação, não da grande tribulação, mas da tribulação, aleluia, se eu não tiver azeite em reserva, eu vou ser levado com os outros. Eu vou negar Jesus. Fala, Deus. Nós sabemos que tem países aí, irmãos, que pessoas morreram agora, como naquele país, agora esses relatos que houve, mais de 1000 pessoas morreram sem negar Jesus. Neamar. Esse país chama-se Neamar. É na Ásia. Neamar. Exatamente. Pessoas que foram usadas como se fossem animais, sentados em cima, os soldados, mas não negaram a Jesus. Sabe por quê? Porque tinha azeite de reserva. Porque tinha azeite de reserva. Glórias a Deus. Uma certa feita eu estava evangelizando ali, num bairro. E quando eu entrei ali numa casinha com o teto baixo, o cidadão gritou da esquina, como daqui aquela porta. Ei, crente! Se tu entrar aí, tu morre! Eu olhei para ele, é comigo? Eu fiz assim brincadeira com ele, é comigo? Eu olhei para trás, é comigo? É tu mesmo, se tu entrar aí debaixo do meu teto, tu morre. Eu disse, eita Jesus, hoje eu vou te conhecer. Porque eu vou entrar. Eu estou disposto a morrer pela tua palavra, porque a Bíblia diz que aquele que morrer por amor do meu nome não morrerá, mas achará a vida eterna. Aleluia. E eu tenho sede de te conhecer, Jesus. Eu tenho sede. E eu disse, agora pronto, Jesus. Esse homem disse isso aí. Quando ele disse, eu vou entrar, viu, meu irmão? O cara puxou uma arma, irmão, niquilada, 38. Dava para ele perceber porque eu possuía arma. Quando eu era ímpio. Eu digo, eita, papai, é hoje. Virei minhas costas para ele. E disse, olha, irmão, hoje eu era 2 senhoras, uma senhorinha nova, grávida, e uma senhora de idade. Eu imagino que era a esposa dele, ou a sogra, ou então a mãe dele. Ou então a mãe dele disse, senhora, hoje tem um culto abençoado, culto de libertação. E comecei a pregar. E eu estou convidando a senhora para ir para a igreja. Você vai. O meu irmão, o cara disse, tu vai morrer, crente. Senta aqui. Quando eu me vi, o irmão está com a arma na mão, a 1 metro, menos de 1 metro de mim. Só que ele não conseguiu nem levantar o braço. Aleluia. Ele ficou ciscando para um lado e para o outro com a mão baixada. E ele dizia, não estou entendendo. Eu digo, mas eu estou entendendo, é Deus. Ele te ama, rapaz. Jesus te ama, aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aleluia. Voltando a palavra, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Jesus está pedindo vigilância, aleluia, da igreja. Aleluia. Não está pedindo a vigilância, aleluia, a outra denominação, aleluia, que não seja voltado aos princípios bíblicos, voltado à obediência, como disse o nosso apóstolo aqui, a palavra de Deus, aleluia. Porque, meu irmão, não é fácil, aleluia, se ver, não. Aleluia, mas também não é difícil. Dá para entender? Dá. Glórias a Deus. Se nós soubéssemos a hora que viesse Jesus, era muito bom. A gente só ia se preparar muito dia. Aleluia. Não é verdade? Jesus vai vir em dezembro, no final desse ano, dezembro, na noite de Natal. Todo mundo andando. Rapaz, então vamos cair na festa, né? Como disse aqui o nosso irmão, que eu estou pegando pelo aquele que ministrou a palavra do salmo. Vai beber, vai adulterar, vai se prostituir, já que é no dia 25. Não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Então tem que estar preparado constantemente. É verdade. Se quer morar nos céus, o lugar que Ele foi preparar para nós, um lugar, aleluia, que a palavra vai dizer que não haverá dor mais, não haverá fome, não haverá trevas. Amém. Quando João escreve Apocalipse, irmão, no capítulo 20, ele olha assim num arrebatamento, num arrebatamento tremendo, ele vai dizer assim, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja fugiu os céus e a terra e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, e eu vi os livros. Escuta, eu falei no plural, eu vi os livros. E depois eu vi um livro. E todos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Novamente no plural. Eu vi o inferno dando os mortos que nele havia. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro foi lançado no inferno. Junto com o inferno e os demônios no lago que arde para toda a eternidade, a saber a segunda morte. Quem sabia que tinha 2 mortes você? Né? A gente sabe que o gato tem 7 vidas, né?
Mas nós temos duas mortes. Essa morte física e a morte espiritual. Só que não se acaba, a morte espiritual não se acaba. Agora, quando eu vejo essa mensagem lá em Apocalipse, eu vejo que lá no céu tem uma grande biblioteca. E lá no céu, aleluia, tem um livro chamado Atos do Pastor Valdir. Atos do Apóstolo José Bartolomeu. Atos do Pastor Leão. Atos do Pastor Maria, da irmã Maria. Atos do irmão José. Um livro ao qual Deus não vai lhe condenar. É um livro por causa dos seus feitos enquanto em vida, enquanto peregrinou. É esse livro que vai dizer assim: Deus vai chegar para o anjo, está aqui o pastor Valdir diante dele aqui. E ele no trono, traz aí um livro de Atos do pastor Valdir, o anjo traz. Eu estou fazendo aqui uma conjuntura aqui, ó, bem bacana. Ei, Valdir, eu estou abrindo aqui a primeira página do seu livro, filho. Tocador de banda de forró, cantor. Gostava de uma bebidinha, né? Tomava uma cervejinha. Rapaz, meu Deus, mulherengo. Né? Mas eu estou vendo aqui que você sofreu um acidente. E você sabe quem fez isso, né? Fui eu. Foi eu. Sabe por quê, meu filho? Porque você era um peixe. E um peixe grande para mim. E um anzol faz tempo que estava nos seus beiços. Aleluia. E eu simplesmente naquele dia segurei o mulinete e saí puxando. E quando se puxa o peixe, irmão, pega escama, sai machucado, bate nas pedras, se engancha nos galhos até chegar a Deus. Aí é o momento da dor. Não foi isso que aconteceu comigo. Aí você abriu o ministério, almas foram salvas. Você orou no morto. Eu estou vendo aqui, ele ressuscitou, rapaz. Foi lá na nossa igreja, 2 horas da madrugada. A irmã Áurea morre. O esposo desesperado chega e diz assim: pastor Valdir, irmão Maurício, me socorre que eu estou sua graça. O que é que houve, pastor? A minha esposa morreu. Eu digo: meu Deus. E eu ali orando, e assim, vamos descer agora, ali, lá embaixo, na porta da escada, a gente mora em cima da igreja. E aí nós fomos, chegamos lá, eu vi uma cena bem inusitada. 2 filhos, um de 9, de 8 e 10 anos, correndo com o copo da mãe, gritando: mãe, acorda, mãe, acorda. A mulher deitada na cama com o braço caído, de costa para a cabeceira. E eu na porta do quarto, eu disse uma coisa para Deus: Deus, eu nunca orei num morto. Mas se tu é comigo, tu vai ressuscitá-la. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E eu entrei no quarto, coloquei as mãos sobre a fronte dela e disse: Deus, Eita, glória. devolve a ela o fogo de vida. Essa mulher expirou. Glória a Deus. Que o tórax subiu, você passou na cama. Glória. Quando ela se levanta, ela, aleluia, se ajoelha nos meus pés e diz: me ajuda, porque eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Uma mulher que estava afastada há muito tempo. Deus ele faz, porque Hebreus 13:8 diz que ele não mudou, é o mesmo. Deus de ontem e de hoje eternamente. O milagre, aleluia, está diante de ti, assim como o pecado, é uma porta. A palavra vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que Deus ele compara, aleluia, sua vida, no verso 43, mas considerar isso, se o pai de família soubesse que é a vigília da noite, havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que ele fosse arrombado na sua casa. É verdade. Alguém tem esse poder de saber que logo lá, quando você chegar em casa à noite de madrugada, o ladrão vai chegar e vai entrar e vai roubar a sua casa? Ninguém sabe disso. Eu não posso saber que daqui a 2 quarteirões tem alguém infartando, porque nós somos limitados. Se eu não sei a vinda, o dia, nem a hora, por que não me preparar? Porque não, a igreja do Senhor não nos preparar. Eu estou louvando a Deus porque eu estou diante de um povo, aleluia, que tem um líder, aleluia, ao qual glorifico a Deus pela vida do nosso apóstolo, porque puxa a igreja para orar. Porque é o único elo que une o homem a Deus é a oração. Amém. Mas é necessário, irmão, todavia, estar de prontidão, porque o dia se aproxima, nós estamos vivendo os últimos dias.
cumprimento da palavra, cada dia se cumpre. E aí estamos negligenciando, estamos despercebidos, estamos como aquelas virgens, que 5 eram prudentes, mas as outras eram nécias, que deixaram faltar o azeite, que no dia do convite, quando o pastor chamou, quem quer aceitar Jesus, aí a pessoa está lá gostando da palavra, vendo a palavra, mas também gosta de um pouco do mundo, quer viver com o pé na igreja e outro no mundo. Aí, meu irmão, aleluia, é esse dia que o Senhor vai vir e você vai dizer, agora não dá, ele vai dizer para ti, agora não dá mais tempo. Amém. É verdade. Queridos, quero voltar um pouquinho a fita aqui. Volta. Fala, Deus. Eu disse aqui que um dia o Senhor me levava para o monte e me usou. E um dia, um novo convertido, eu estava na calçada da casa, em minha casa, eu era solteiro, não era casado ainda, já casado, estou na casa aqui, minha mãe estava aqui, mas meu pai. E eu tive uma visão rápida. Deus me deu uma visão que o céu se abria, e o Senhor pegava na minha mão e me levava. E eu comecei a subir, subindo. E meu pai e minha mãe não eram crentes ainda. E eu olhava para eles, e eu perguntei àquela pessoa que estava me levando, e eles aqui, Senhor? Mas agora é tarde, não dá mais. Come on. Ah, meu irmão, quando eu voltei, eu disse, Jesus, eu preciso ganhar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu novo convertido, não sabia nem o que era a Bíblia. E eu comecei, aleluia, a comer desse maná. Aleluia. E comecei a pregar. E um dia meu pai aceita Jesus. Deus revela um coração, uma veia entupida no coração dele que ninguém sabia. Eu levei o meu pastor foi lá e disse, olha, tem uma veia entupida no seu coração. E meu pai ia, às vezes a ambulância chegava e levava urgentemente para o médico, para se tratar, e lá eu ia entubado. E Deus está trocando essa veia agora. Meu irmão, naquele dia meu pai foi curado. E naquele dia pai e mãe aceitam. E começamos a ver o milagre acontecer. Nós não podemos ficar despercebidos, porque nós não sabemos reunir, mas bem-aventurado. Você sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Felizes. Se eu mudar aqui a palavra no 47, bem-aventurado, aleluia. No 47, eu disse, 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Feliz é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Por isso, estai percebidos. Por isso, estai percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis, na hora que não sabeis. Então, querido, quer um conselho? Você que ainda não se decidiu, quer um conselho? Você ainda que está cogitando em 2 pensamentos, não demora. Na hora do primeiro apelo, vem para Ele. Aleluia. Para encerrar aqui, vou contar um testemunho interessante que aconteceu esse dia, eu estou aqui. Tem um pastor amigo meu que está morando num lugar chamado Trair. E ele ligou para mim, aí disse, pastor Valdir, a paz do Senhor, meu amado, a paz e a graça. Pastor Valdir, eu queria lhe apresentar um varão. Quando ele vira a câmera para o varão, eu estava dentro do carro, minha esposa tinha saído para uma loja. Quando ele vira a câmera, aí o Espírito Santo de Deus encheu o carro. E eu comecei a chorar e falar em línguas. E eu olhava para aquele camarada e Deus me revelando a vida dele. E Deus me mostrando, ele disse, ei irmão, eu disse para ele. E falando em mistério, Deus manda dizer para ti que a obra que começou não terminou. Deus está me mostrando que tu pegou a espada e colocou na bainha e encostou. E aí ele começou a chorar, apóstolo. Ele começou a chorar, esse homem. Aleluia. Eu disse, olha, se fosse tu, eu corria logo para os braços do Senhor e voltar a fazer o que tu fez. E o que tu fazia? Eu não conhecia aquele camarada. Quando eu vira aí para o pastor aí o telefone, o pastor virou para ele, pastor Valdir, esse homem é obreiro da casa do Senhor, está desviado não sei quantos anos. Eita, volta para ele o telefone.
ele volta para ele, levanta a tua mão, homem de Deus, para tu, aleluia, voltar para Jesus, porque Jesus está me mostrando, sabe o quê? Eu vejo uma faca bem nova, uma peixeira grande que não foi usada. E Deus manda dizer que o diabo está preparando para ceifar a alma dele, porque sabe que grande é a obra que Deus tem com ele. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu quero de novo. E ele voltou para os braços do Senhor. Amém. Aleluia. Bem forte as palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Não perca tempo aleluia, no pedido de alguém que disse: vem. Quer vir, aleluia, para Jesus, para os braços. Eu quero servir, quer esperar, quer estar na vigilância, quer estar no hall dos salvos, o hall dos salvos, dos eleitos. Porque Jesus vem buscar um povo no meio de um povo. Aleluia. E você pensa que o povo no meio de um povo é a igreja no meio do mundo? Não é. Deus vem buscar o povo no meio do seu povo. Aleluia. Porque a palavra vai dizer, aleluia, que há o joio e o trigo no meio. É. Eu acredito que aqui só tem trigo. Aleluia. Aleluia. O joio não presta. O joio não produz, não tem semente. É verdade. Mas o trigo produz. A ovelha gera ovelha. Aleluia. Amém. Você pensa que é o pastor que gera ovelha? Quem gera ovelha são vocês. Aleluia. É Aleluia. Aleluia. Gerando ovelha, trazendo, convidando. Então, queridos, essa reflexão, essa passagem, essa meditação, porque a palavra de Deus se medita, né? Porque se lê, esquece, mas quando se medita, não esquece. É verdade. Você possa, aleluia, fazer um alvo nada na sua vida, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como dispõe mesmo desse caso. Examine-se a si mesmo. E diga para si mesmo: pastor, eu preciso viver uma nova vida. Que Deus escreva uma nova história. Eu vivo em novidade de vida. Porque eu quero estar na presença dele. Para que naquele dia eu não venha ser pego de surpresa. Para que eu não fique. Porque se ficar vai ser triste. Amém? Amém. Quem compreende da glória a Deus? Amém. Uau. Eu fico aqui ao seu lado. Glória. Amém. É um prazer estar do lado aqui, Senhor de Deus. Vamos lá, aqui, que oração? Aleluia. Tem alguém para se reconciliar? Ou dizer assim: eu quero Jesus hoje. Amém. Tem alguém? Vem aqui. Aproveita enquanto a porta da graça está aberta. Você estava desviado. Tem alguém para Saúde. saúde aqui? Amém. Entrega. Então vamos aqui, ó. Vocês dois vão vir aqui. Posso fazer, né? Pode. Tá bom. Diga-se comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, diante da tua presença, diante da tua presença, dos santos anjos, os santos anjos, da Santa Trindade, a Santa Trindade, eu peço perdão eu peço perdão pelos meus pecados pelos meus pecados e aviva mais e aviva o mais meu nome o meu no nome livro da vida no livro da e vida apaga e de apaga uma vez por todas de uma vez por o todas meu nome o meu no nome livro da culpa. no livro da culpa. Pois renovo Remove a minha aliança a minha aliança contigo. contigo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Por favor, dá só um pouquinho desse aí com você, irmão. Posso? Pode. Deixa eu ver. Senhor Deus e Pai de toda glória e eternidade, a tua palavra, Senhor, diz: porás as mãos sobre os enfermos e os curaríamos, que em teu nome expulsaríamos os demônios e faríamos mais maravilhas. E no teu nome, meu Deus e meu Pai, não no meu nome, mas no nome que é sobre todos os nomes, eu repreendo toda sorte de doença, toda enfermidade, todo mal, aquilo que não provém de ti, toda obra do inferno, maligna dos demônios, caia por terra na vida dela. Em nome de Jesus. Deus, restaura a saúde dela. Aleluia. Pois a tua palavra diz que sobre tuas pisaduras tu levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. E o castigo, Pai, que nos traz a paz estava sobre aquele madeiro, sobre ti, ó Deus. Então que todo mal, em nome de Jesus, desapareça. Em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. Diga amém. 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 Vamos orar para a sua vida. Vamos abençoe, irmão. Senhor Deus e Pai da glória. Muito obrigado.
Nós queremos te agradecer pela tua presença em primeiro Ah, Senhor, lugar. meu Pai, em nome de Jesus. Te agradecer por estar nesse ambiente, Pai, que é um pedaço dos céus. Te agradecer, meu Deus, meu Pai, aleluia, porque o Senhor fez maravilha. O Senhor salvou, reconciliou, fez com que a palavra penetrasse e impactasse as vidas das pessoas nesse lugar. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, estender a tua destra santa sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, dos teus vasos, Senhor da glória, dos ministros, Senhor, abençoando essa obra, abençoando o apóstolo, né? Abençoando os seus familiares, abençoando a tua igreja, de maneira sobrenatural. Manifesta a tua glória, derrama mais ainda do teu Espírito Santo, seja com cada um nesse lugar, leva-os em paz como tu trouxeste em paz, abençoa, em nome de Jesus o Nazareno, e quem crê diga amém. Amém. Aleluia, amém. Obrigado. Digne de toi, ô divin roi, vie à jamais, sous cette grâce et de paix, Glória. Pai, mais uma vez te pedimos nesta hora, Senhor, meu Pai, nos acompanha, meu Pai, para as nossas casas, Rei da Glória. Nós te agradecemos por este tempo, Senhor, meu Pai, precioso que nos deste, meu Pai. Ah, meu Pai, o acordar e o respirar, meu Pai, é pela tua graça. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, meu Pai, cada vez mais para que o Senhor possa nos acompanhar, meu Pai. Pai, obrigado por a palavra, obrigado, Senhor, meu Pai, pela ministração, obrigado pelos louvores, pelos cânticos, obrigado pela presença do teu povo que tu trouxeste, Senhor. Aqueles também que estão nos trabalhos, Senhor, meu Pai, aqueles que estão na plataforma digital, eu agradeço o povo, eu agradeço o Rei da Glória, porque és tu, Deus, que estás acima de tudo. Pai, venha estender as tuas mãos, meu Pai, pelo amor que derramaste naquela cruz, porque tu és o Deus da plenitude, Senhor. Venha nos encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, e obrigado por participar deste culto, porque nós viemos aqui não para escutar, mas para ouvir, Senhor. Obrigado, Rei da Glória, pelas visitas. Obrigado, Senhor, meu Pai, pelo aquele povo que nunca perdeu a esperança para estar diante de Ti. Pai, nós vamos para a nossa casa, mas não vamos sair da Tua presença, Senhor. Vamos entrar, Pai, ali quando forem 20 horas para uma palavra, para estarmos todos, meu Pai, unidos no propósito só, Pai. Ai, que o amor prevaleça nesta igreja, que o amor prevaleça nos irmãos. Quando Tu declaraste aquele salmista Davi, quando ele disse, Salmo 133, oh, quão bom, quão suave os irmãos habitam em comunhão e em união, Pai. Estenda as tuas mãos, cada um de nós, Pai. Estenda as tuas mãos, meu Pai. Obrigado porque tu expulsaste espíritos da enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro ali na plataforma digital, se alguma doença que se levantou, se alguma análise que se levantou contra alguém, meu Pai, que está acamado, eu começo a declarar agora, em nome de Jesus, que o acamado levanta e anda, porque tu, Senhor, meu Pai, és o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa a bênção apostólica. Eu queria identificar. Nós somos a comunidade apostólica, a casa do Senhor Jesus Cristo. Para que nos visitem a primeira vez, Pastor Valdir, nós não paramos. Eu só descanso na segunda-feira. Mas a segunda-feira eu vou ao monte com outro ancião e ficamos orando lá. Nós oramos todos os dias ao meio-dia. Temos a plataforma digital. Oramos com o mundo inteiro. Eu chamo. Então muita gente recebe oração. Tem pessoas que têm sido curadas, libertas através do Glória a Deus, aleluia. Então nós oramos. Segunda-feira é o dia que praticamente eu descanso, mas nunca descanso, porque os telefones não param. Terça-feira nós temos aqui meio-dia oração e uma palavra. À noite às 19h30 temos o culto da palavra, amém?
terminamos às 21h30, mas nunca conseguimos terminar porque o povo não quer sair. Às vezes, esse povo é abençoado, pastor Valdir, porque eu às vezes digo, Amém. as mamães vão. Oh, glória. Aleluia. Não queremos ficar aqui, amém. A casa é do vosso pai, vocês estão à vontade, amém. E terminamos na terça-feira. Quarta-feira, às 5 horas da manhã, temos o grupo da oração. Eu tenho chamado, oramos até 6h30, 7 horas, uma palavra abençoada. Todo mundo entra na oração, porque o nosso lema é 2 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Nós estamos orando. Então, na quarta-feira, às 5 horas da manhã, a plataforma digital está ligada. Eu chamo as pessoas e as pessoas oram. Ao meio-dia também temos oração ali, 1 hora de oração, intercessão. E à noite, como estamos no jejum, às 20 horas, outras coisas, não. Já estamos o quê? Na quarta-feira à noite. Quinta-feira, nós já soubemos, temos o nosso culto, vamos voltar o nosso culto. Fizemos o culto 2 semanas do Espírito Santo, mas eu quinta-feira vou fazer o culto de libertação. Como você pode viver liberto? Eu não sou, Deus só não me usa para expulsar demônio, mas para ensinar o povo a ser liberto. Porque quando o demônio sai, a casa tem que estar ocupada com alguma coisa. Porque o ministério, o primeiro ministério de Jesus foi que ensino. É por isso que ele diz, Oséias 4:6, o meu povo está a morrer por falta de conhecimento. Se o povo não tiver conhecimento, vai morrer, pastor Valdir. Então, temos que ensinar o povo a viver na libertação. Mas a libertação anda com uma palavra que eu vou falar aqui, meus queridos. Santidade. Amém? Amém? Santidade. Quando você é liberto, você é uma pessoa santa. Amém, né? Aleluia, amém, né? Quinta-feira, traga um enfermo, traga uma pessoa que tem ansiedade, traga uma pessoa que tem uma enfermidade. Esse povo já sabe, eles já sabem diferenciar o que doença, o que enfermidade. Não é igual, não. Enfermidade é um demônio. A doença, todos nós estamos subsistíveis a apanhar doenças. Sabe por quê? Porque o ar que nós respiramos é poluído. A comida que nós comemos é poluída. Mas Deus sempre estende a mão e te dá a misericórdia. Amém. Já falamos de quinta, né? Sexta-feira, esqueci, quarta-feira temos um encontro. Porque vamos começar a fazer discipulado e começar a treinar já o corpo dos membros da igreja. Porque vamos lançar campanha de evangelismo. Temos também vamos receber muita gente, então tem que estar os obreiros preparados. Amém? Discípulos fazem? Amém? Então convém, quarta-feira, você vir para aqui às 19h30, né, Marude? 19h30? É 19 horas, é melhor 19. Olha as pessoas, 19h30, né? A hora que as pessoas estão saindo do trabalho. Às 19, né? Até as 20h30 terminamos. Porque é bom ter conhecimento. Amém? Eu procuro muito puxar as pessoas para ler a Bíblia. Mas falar não é só. Temos que praticar. Temos que ter paciência, pastor Valdir, amor. De chamar os irmãos. Risca aqui, risca ali. Interpreta assim. Porque interpretar não pode ser na carne. Tem que ser no Espírito Santo. É por isso que muita gente não dá conta. Olha para a Bíblia e diz, não consigo ler. Não. Você tem que ter o Espírito Santo em sua vida. Amém? Amém. Então, falamos de quarta. Gostaria de convidar os irmãos. Discípulo faz discípulo. Não fique só naquele banco, mas deixa Deus te usar. Amém? E estamos na sexta, né? Sexta-feira temos culto das 5 horas da manhã, não é? Amém. Depois temos ao meio-dia a oração, não é assim? E às 20 horas. Durante esses 21 dias vamos ter que estar todos conectados. Amém? E no sábado, não vamos esquecer as nossas mamães que vêm aqui para a oração. Temos uma oração, não é? Para preparar o culto do domingo. Queria convidar as pessoas, você que tem enfermidade, você que tem problema, venha orar, venha se quebrantar. As mamães têm os panos ali para se amarrar, às vezes as pessoas ficam aí deitadas no chão, mas você tem que se conectar cada vez com Jesus. E domingo temos o nosso culto abençoado, não é? Que é culto da família. Mas esse culto de hoje foi a presença do Espírito Santo. Nós só fizemos ainda de manhã. Mas Deus vai dar graça de... Fizemos também o período da tarde, porque tem muita gente que não está aqui, que queria estar no culto, que trabalha de manhã no domingo. Amém? Por isso,
Posso dar a bênção apostólica? Amém. Você quer receber poder? Você não pode enfrentar demônios sem ter poder. Já falei isso à igreja. E poder é o Espírito Santo. Amém? Amém. Quer receber a bênção apostólica? Amém. A graça do Pai, o amor de Deus e as firmes consolações do Espírito Santo. E todos nós entramos em concordância e dizemos o seguinte: Amém. povo de Deus, um abraço. Jesus vos ama, eu também vos amo. Não saia.